Na escola, eu era o rei do atestado médico. Meu amigo, qualquer coisa eu meti um atestado médico. Teve uma vez que minha professora de história, ela não aceitou meu atestado médico. Ela falou, não vou aceitar teu atestado médico, que toda vez você traz atestado. Eu falei, você tem que aceitar. Ela falou, não vou aceitar. E não aceitou. Aí, eu juntei 6 moleques da minha turma, amigo e amiga, e a gente faltou aula. A gente falou, foda-se. E eu convenci todo mundo, vamos pro shopping. E aí todo mundo faltou aula de história e foi pro shopping. Chegando no shopping, a gente andando, falta uma aula de história. Sabe quem a gente encontra no shopping? A professora de história. Falou, oi, professora. Ela falou, não era pra você estar na aula? Eu falei, a senhora também era, né? Ela falou, não, não era não. Eu não tô bem de saúde, não. A gente, que estranho, né, professora? Ela falou, vocês não me viram aqui. Eu falei, de repente você tem atestado aí? Era isso que eu falei pra ela.